Olha, vamos falar de futebol, vamos falar de tecnologia, que isso é Bora, muito, bora. muito mais fixe. Olha, eu não tenho um grande script. O que eu queria fazer era ter uma conversa fluida sobre, primeiro, como é que tu achas que está o futebol nestes dias do ponto de vista de evolução, o que é que aconteceu nos últimos anos. E não é evolução do ponto de vista tático, podemos até falar sobre isso, que eu também gosto de futebol, mas é mais no sentido de o que é que tu achas que tem mudado do ponto de vista de tecnologia, introdução das tecnologias, o que é que impacta no treino, aquilo que tu criaste. Acho que temos falado da tua app para os treinadores, e portanto esta questão de tudo isto, aos dias de hoje, tudo se torna muito mais científico, não é? E tu falavas várias vezes disso na Sport TV, nos comentários da Sport TV, que o futebol já é quase uma ciência que não consegue ser exata, mas consegue ser avaliada a um detalhe muito detalhado. Passa a redundância. Eu quero falar um bocado sobre isso. Não sei quanto é que isto vai demorar, não sei onde é que vai a conversa, mas acho que pode ser. Está bem, bora lá então. Ok. Então vamos para um ponto que me parece fundamental, que vai um pouco mais de acordo com aquilo que é a essência do ser humano, e a essência depois reflete em tudo na nossa sociedade, principalmente a europeia. Eu estive na Ásia e não senti tanto isso, mas nós temos uma opção muito grande pelo controle. Isso. Okay? E esta obsessão depois ramifica-se por todas as esferas do futebol. Isso. Eu vou entrar um pouco nessa perspectiva. Onde quiseres. Eu lembro-me de estar eu fiz o mestrado em Barcelona e na altura que decidi procurar mais conhecimento fora de Portugal, tinha tirado a licenciatura cá, fui à procura de mestrados. Encontrei em Inglaterra, encontrei em Madrid e encontrei em Barcelona. E aquele que me chamou mais a atenção era Barcelona, porque tinha uma forma de encarar o jogo diferente. Pronto, isto teria que ter aqui alguma razão, uma razão sociológica, que depois teria um impacto na prática. Sim. Não é? Quando lá chegamos, isto veio-se a confirmar. Ou seja, eles têm uma perspectiva de reflexão sobre o controlo muito interessante. Eles não procuram o controlo, ok? De certa forma, o que eles querem é criar determinadas dinâmicas, que haja uma constante adaptação. Sim. E isto é interessante. Okay? Portanto, eles começam a integrar as coisas todas dentro do contexto. E é tudo feito no contexto, um pouco tal como o ser humano na sua sobrevivência. Tu vais tendo reações evolutivas consoante o contexto. Sim. E esta foi a parte mais gira que foi confrontada e que me levou a reflexão. E trago esse tema para aqui, que é a questão do controle. A verdade é que, quando tu não sabes, queres controlar ainda mais, para teres a percepção que sabes. Ok? E isto é muito, muito importante. Depois veio uma perspectiva em Portugal do Vítor Frade, isto para também contextualizar na questão do controle, e já vamos à questão da evolução do jogo e depois essas questões das tecnologias. E o Vítor Frade veio refutar um pouco aquilo que vinha a ser o padrão do futebol, que era a divisão dos fatores. Depois tu trabalhas um fator de forma isolada e depois vais trabalhar um fator de outra maneira isolada, e depois isto tudo junto vai dar um determinado comportamento. E o que ele dizia é que essa divisão não existe, porque tudo se manifesta de forma ligada. E esta manifestação, exatamente, levou-nos a começar a criar exercícios e tudo o que era associado ao jogador dentro daquilo que era o contexto, o jogo. Pronto. O engraçado, depois desta experiência, porque eu fui buscar muito do Barcelona e depois comecei a perceber de Vítor Frade e comecei a entender, ok, então eu tenho que começar a entender aquilo que se passa dentro das quatro linhas, quais são as dinâmicas, o que é que eu quero do jogo e depois o que é que eu vou provocar aos jogadores. E comecei a entrar num campo do cérebro. Ou seja, quanto melhor tiver o cérebro do jogador, vou pôr assim de uma forma mais lata, mais simples, melhor preparado ele está. Então o que é que isto quer dizer? Tem a ver com os processos adaptativos.
tudo o que eu vou criar vão dar capacidades ao jogador de se manifestar dentro do contexto com o sucesso que nós queremos. E o sucesso é, de uma forma mais prática, ganhar, fazer mais golos com o adversário, teres um melhor rendimento com o adversário, isto na sua perspectiva de relação espaço e tempo. Então deixou de haver para mim sistemas táticos, deixou de haver para mim a questão da definição que condiciona o cérebro de defesa central, porque, por exemplo, isso não existe, quando tens bola não és defesa, és atacante central, estás numa zona do terreno. E depois é uma mudança brutal de mindset, não é? É incrível, é incrível. E isto demorou algum tempo até eu ter a oportunidade, porque depois acabei por ser sempre adjunto, quando passei a ser principal, de conseguir manipular isso. E convidaram-me há 2 anos para ir à Noruega a dar uma formação e dar uns treinos a miúdos entre os 18 e os 12 anos, e apliquei toda essa estratégia, e foi brutal, ao ponto de quererem que eu volte constantemente, porque foi uma abordagem diferente que os miúdos ficaram paros. Espera aí, então agora vou manipular o contexto, eu não vou formatar o meu comportamento. Eu tenho bola, agora aceleras. Aceleras porquê? Agora vou cruzar. Cruzas porquê? Porque deve estar gente na área. Mas porquê? O cruzamento é um passo ou não é um passo? Pronto, entramos um bocadinho por aí. Agora, as tecnologias começaram a surgir em grande força no futebol a partir do momento em que a FIFA e a UEFA permitiram que existisse um controle dentro de campo. Uhum. Qual foi a grande mudança a nível da utilização das tecnologias? Eu vou falar aqui nas tecnologias do controle da performance, depois já vou falar das tecnologias associadas ao controle mais comportamentais. Da performance, que vamos para a parte mais biológica. Qual é a resposta biológica do organismo de acordo com aquele contexto? Uhum. Okay? Isto ganha uma dimensão tremenda. Porquê? Porque imagina, na nossa sociedade nós conseguimos, e as empresas tentam fazer, monitorizar o rendimento do seu funcionário. Não é? Se tens uma empresa mais fechada de uma construção de carros, consegues saber que aquele tem que pôr X peças naquela zona e se não puser o seu rendimento está abaixo. Numa empresa, se calhar de maior tecnologia, tem outros tipos de controle de rendimento. E nós no futebol não tínhamos. Uhum. Nós andávamos a tentar fazer o registro durante o jogo das ações, ao ponto de caneta e papel e dizer correu para aqui, correu para ali, correu para aqui, fez o passo para ali, fez o passo para aqui. Pós-jogo e durante o jogo começaram a surgir algumas tecnologias que nos permitiam tirar esse registro e depois íamos tentar perceber que resposta biológica é que o jogador tinha. Uhum. Com a introdução do GPS no jogo, ou seja, exatamente, portanto, e as empresas especializaram-se nisso, surge de outras coisas, dos caminhões e do controle dos caminhões e da utilidade na guerra, nós começámos a ter uma panóplia de dados extremamente válidos, extremamente conclusivos sobre aquilo que tu fazes durante o jogo. Quantas acelerações fazes, quantas desacelerações fazes, quantos saltos fazes, quantas travagens fazes, que depois associado ao cardiofrequencímetro, também tiras todos os dados associados a isso, fazes uma relação direta sobre aquilo que é a tua performance e depois entramos na parte tática, que é ok, então eu consigo ter uma percepção, balizar o comportamento que um jogador que joga no corredor central tem. E quais são as suas necessidades. Agora imagina, tu tens este registro e se quiseres ainda elevas um bocadinho, dás uma porcentagem ligeiramente superior e durante a semana tens que concretizar isto. Uhum. E a partir daqui entrou a ciência por aqui adentro. Porque agora controlamos tudo. E os grandes clubes já têm, o Benfica, por exemplo, tem o Benfica Lab, que o Rui Costa trouxe esse entendimento do Milan Lab, que fiz um estágio no Milan e tive a oportunidade de ver. O Benfica neste momento, por aquilo que eu vi, eu fui lá há quantos anos já? 5 anos, não sei como é que está agora, mas o Benfica está bem melhor do que aquilo que eu vi há 5 anos, não sei como é que está agora, se calhar já estão muito próximos, no controle do treino. Portanto, o jogador já tem nós, enquanto treinadores, depois imagina, o treinador principal tem na sua mesa vários especialistas e tem que ter um indivíduo especialista na análise de GPS, ok? Que vai-te depois dar orientações com o teu exercício. Portanto, imagina, tens o gajo responsável pelo GPS, depois tens um metodólogo,
aquele que faz as análises táticas, que já tem uma percepção mais abstrata do comportamento do jogador dentro de campo, que tipo de exercícios tens que fazer para que o jogador depois esteja uma resposta. Tens depois o líder que vai-te recolher a informação toda, mas este metodólogo já não faz nada sem a ciência. Sim. Não faz sentido. Sim. Porquê? É a tal questão do controle, mas é um controle interessante porque nós estamos a falar efetivamente num espaço entre 4 linhas. Sim. Mas acho que Então isso dá para considerar isto o ecossistema que tu queres manipular. Sabes que é engraçado? Ok, desculpa interromper-te. Eu sou um fã brutal de futebol, né? Portanto, eu cresci com treinadores como o Vítor Oliveira e como o Cajuda, que são personagens brutais no futebol português. Muito naquela onda de são 11 jogadores e a correr e a criar modelos de correr e correr mais que os outros. Aquela coisa de se corremos mais que os outros, ganhamos o jogo. E eu não estou a dizer que eles não fazem isso, estás a dizer, atenção, não estou a questionar aquilo que eles fazem, mas durante muito tempo o futebol foi visto e continua, e se calhar é muito visto em muitos sítios como aquilo na realidade são 11 martelos a correr num campo e aquilo, a coisa é bom para a malta animar, mas é muito mais do que isso, não é? Hoje é. Quanto mais dinheiro há, é mais do que isso. Quanto menos dinheiro há, a determinados pontos tu deixas controlar isso. Tu vais para divisões mais inferiores, ou vais para outros campeonatos sem essa capacidade financeira, tu tens mais dificuldade em ter uma percepção daquilo que tu fazes, que realmente dá-te insegurança. Porque, para lá, o que é que eu estou a fazer? Pronto, vou para a parte tática, vou para os padrões, porque há muita literatura hoje em dia, portanto, há próprias empresas que são elas as responsáveis por a evolução dos GPS, são elas que têm essas tecnologias e elas estão constantemente a fazer estudos ou a criar alguns padrões para tu agarrares e teres. Nomeadamente, olha, o António Gomes, o preparador físico do Barcelona, e já vou dar uma curiosidade sobre o Barcelona nesse aspecto, disponibilizou há uns anos, há cerca de 2 anos, um estudo claro daquilo que era a distribuição do estímulo, porque agora falamos em estímulo, não falamos em carga. Sim. Porque a carga vai dar o mesmo em termos latos, mas em termos daquilo que é a associação ao cérebro é muito mais estímulo, porque tem a ver com por exemplo, a teoria de Darwin. E tu agarras nessa orientação do Zé Gomes, portanto, do António Gomes, de Barcelona, tu consideras aquilo como uma referência máxima, tem toda a tecnologia, pois tem aquela manipulação do contexto, e vais comparar com a tua equipa. Portanto, já sabes que se tens uma semana de 7 dias, de sábado a sábado, por exemplo, já deves concretizar estes parâmetros todos, e os jogadores têm que atingir estes parâmetros todos, e ao ponto de saber que o aqui tem que fazer aquilo, o avançado já tem que fazer isto, e depois a beleza está em conseguires agarrar nestes dados, transformá-los para a tua equipa, associar-os aos teus exercícios e ires manipulando. Isto é bonito. Por exemplo, eu estive no Vitória Setúbal, muito rapidamente, tínhamos eu comecei, quando entrei, a controlar muito esse aspecto, ou seja, daquilo que eram os dados de GPS. E nós tínhamos... Depois é preciso ter cuidado aqui relativamente à consideração dos dados, porque a ciência também tudo diz. Atenção, não vais agarrar logo num dado de um jogo e isso fica padrão para sempre. Okay? Desde ter quantidade. E depois podes até definir aqui uma média. Mas os centrais estavam a fazer por jogo 15 sprints, mas no cumulativo da semana faziam 4. Portanto, havia um gap de 10 sprints. E o sprint é uma ação perigosa. Estamos a falar de 25 metros por segundo, ou seja, isto depois pressupõe uma travagem. E estes 25 metros por segundo não é completamente sem ruído e que tem que atingir aquela distância por uma melhor velocidade possível. Não, tem o estado da relva, tem o adversário, tem a bola, tem o contacto físico, tem uma tomada de decisão. E isto passou a ser padrão, ou seja, nós tivemos ali um registro de 2, 3 jogos em que tínhamos um gap grande. Então tivemos que analisar os exercícios que estávamos a criar e a fazer e perceber. E realmente tentámos que os exercícios para a restante equipa estavam próximos dos parâmetros do jogo, mas para quem jogava mais atrás, portanto, nós chamamos em português o defesa central, não tinha esse estímulo. Então fomos corrigir para quê? Para que o rendimento, e o que é rendimento aqui? É performance durante o máximo tempo possível. Se ele tem uma lesão, acabou o máximo tempo possível. E estes dados hoje em dia permitem-te considerar isso.
Olha, diz-me uma coisa, como é que. E atenção, para fazer um disclaimer, não estou a questionar nada sobre a capacidade intelectual dos jogadores de futebol, mas como é que, historicamente, alguns dos jogadores que vêm de áreas em que estão habituados a jogar a bola no pé e querem a jogar a bola, como é que como é que é a aceitação de muitos dos plantéis a este tipo de trabalho mais metódico? E muito mais data, e muito mais dados, e muito mais tecnologia. Isto é uma coisa que as pessoas eles compreendem ou por vezes acham que isto é tudo muito teórico? Como tudo depende do resultado, percebes? Este é o primeiro ponto de validação de todo o teu trabalho. Se estás a perder, e não te esqueçam, só jogam 14 e se vais flutuando ali um pouco, tens ali 17, 18 que andam minimamente contentes, ou 10 não sempre contentes, 9 porque jogam, ok? Os outros andam sempre ali a tentar isto porquê? Com a azia, né? Isso, e arranjam forma de mostrar essa azia, sempre. Okay? Tu falavas para o que ajuda, falavas no Vítor Oliveira, a experiência dá um posto. Claro. E dá-te capacidade de posicionar a tua comunicação, em termos lá de tua liderança. E isso é fundamental para o líder. Tens de ter essa assertividade e capacidade de gerir o grupo. E eles que têm essa experiência, o Vítor Oliveira, com também agora com o sucesso que teve no registro da segunda liga, mas o Manuel que ajuda teve muito sucesso, nomeadamente no Braga. Mas isto dizer-te que isso é fundamental para garantir o grupo. Agora, nós tivemos jogadores que arranjavam 1 milhão de desculpas para não usarem o GPS, 1 milhão de desculpas, não queriam, colocavam mal, chegavam a pôr dentro dos calções e nós não apercebíamos que não tinham, coisas assim, porque dizem que mudava. A evolução, e eu estava a tentar no clube arranjar para os guarda-redes, para começar a criar alguma percepção, porque nós não temos para os guarda-redes, nós não tínhamos no clube, mas já há para guarda-redes porque aquilo incomoda, é uma peça, a metade de um telemóvel nas costas que acaba por incomodar, ok? Portanto, a aceitação, há uns que, há uma tendência, eu diria que, nós tínhamos 25, 5 queriam saber os registros, ok? Os outros 15 não se importavam e 5 importavam-se, por aí, em 25. Pronto, não achavam muita piada e nós andávamos ali a tentar perceber isso e daí eu também, o estudo que fiz no período que passámos no Vitória de Setúbal, tentava sempre ir buscar aqueles que eu tinha a noção que gostavam, ok? Eu estava constantemente a trabalhar e trabalhava até mais do que aquilo que eram as nossas orientações e tinha que haver aqui algum controle. E aqui colocava-se uma situação gira porque ele fugia um bocadinho daquilo que nós queríamos que ele fizesse, mas como ele vinha a estar habituado toda a sua vida a fazer, tu não podes romper com esses padrões, sob pena de o jogador se sentir com menos segurança ou até mesmo uma lesão. Ele era um indivíduo que queria saber, queria constantemente saber o seu registro. Outros queriam ter dados de comparação, porque quantos quilómetros fiz por jogo? Tu sabes que um jogo fizeste 7 e fizeste 9, eles depois mais ou menos sentem, ok, fiz 7, mas como é que foi o meu registro? Ou fiz 9, como é que foi a minha performance? E eles gostam de saber isso. E depois também gostam, quando têm esses dados, de, por vezes, apontar ou começar, mas eu estou a correr tanto, porque é que eu não jogo, não sei o quê. Olha, como é que tu achas que mudaram as mentalidades? Desculpa, não, força. Não, ia entrar mesmo nesse ponto. Mas diz, faz a questão. Eu ia perguntar como é que tu achas que mudaram as mentalidades também, não sei se é o que quis dizer, nos treinadores se calhar não é o que tu ias falar agora, mas eu acho que os jogadores é uma coisa, mas também há treinadores, não é? E eu, por exemplo, eu não conheço o Jorge Jesus, mas dizem que ele é muito obcecado com a informação e com o treino eu não sei se é o mesmo tipo de informação, mas o Jorge Jesus já é de uma geração, ele dá de ter agora, não sei, 65, 66 anos, portanto já não é de uma geração, já não é da geração Guardiola, não é da geração do Klopp, é uma geração mais antiga. Como é que isto também funciona com os treinadores? Sei que o Mário Monteiro, que é o preparador físico do Jorge Jesus, eles fazem um trabalho de identificação de exercício e resposta. Ou seja, o mais importante aqui é tu teres noção do impacto do teu estímulo. E eu sei que eles têm muito essa consideração. E depois, a partir do momento, porque tu no treino sempre pudeste fazer o registro do GPS, okay? Não tinhas era grande comparação,
concreta sobre aquilo que era o registro dos jogadores. Okay? Até havia uma tecnologia, na altura na FMH estavam-se a tentar desenvolver uma tecnologia, isso acabou por não ir para a frente, acho que não foi para a frente para já, não sei disto há 2 anos, acredito que não tenha ido para a frente. Mas era tentar, para percebermos o registro do jogador, já que não era possível colocar o GPS, era uma identificação, os jogadores teriam uma cor invisível ao ser humano na t-shirt, visível a determinadas câmaras para fazer o acompanhamento do registro do jogador e depois a partir desse acompanhamento fazias o tracking e tinhas uma resposta do rendimento. Hoje em dia com o GPS já não é necessário. Isso é um dado também interessante para o teu tema. Mas o que os treinadores, o Jorge Jesus já o fazia nesse controle, ou seja, passou a ter essa capacidade, ter exercícios que associas o rendimento dos exercícios, okay? Dos jogadores. Por consequência dos exercícios. Okay? E ele tem vários exercícios que os repete. Nunca a resposta é idêntica, mas tu já sabes que ao manipular, porque é uma das digamos, características interessantes do Jorge Jesus, desde que eu comecei a acompanhar o Jorge Jesus, porque antes de ir para o Braga, no Belenenses já o acompanhava, antes menos. Inclusive tentei ir, estava na faculdade, ir ao Belenenses, porque eu fui colega do filho dele, e ele não deixou. Disse que estávamos na segunda volta, isto em 2002, aí, 2003, e ele não me deixou ir fazer um estágio com ele, mesmo sendo o filho a pedir, imagina. Mas pronto. Mas depois fui procurando mais informações e tive clara a noção que já havia esse entendimento. Ok, este gajo não é par nenhum, tem aqui os exercícios e já começa a orientar. Pronto. Essa é uma das tendências. E depois as equipas são cada vez mais multidisciplinares. E hoje em dia os treinadores, já havendo essa possibilidade, já querem ter alguém que faça isso. Ok? Para além disso, o que é que essas... dá-te outra segurança. Dá-te outra segurança. Okay? E isto faz todo o sentido. Claro. Para mim faz todo o sentido essa questão do controlo, ok? Porque... Espera aí, está sempre a mandar-me aqui mensagem. Do controlo, porque... do ecossistema. Ok? O que nós estamos a criar é um confronto entre dinâmicas, sistemas, num espaço delimitado. Isto não é difícil de controlar. Se fores para uma perspectiva mais sociológica, é difícil de interessar uma sociedade. Imagina 10 milhões, tu tens que ir buscar inúmeros dados para tentar definir padrões. Não é? Por isso que as redes sociais hoje são tão fortes, consegues tirar esses padrões. Aqui tu tens 11 contra 11, mais aqueles que entram, e consegues ter uma percepção clara, porque são aqueles 100 metros por 60. São aquelas linhas, são aquelas regras, são estas os condicionantes. Portanto, tudo o que é percepção deste contexto e capacidade de manipular é benéfico, está mais orientado para a tua possibilidade de sucesso. Agora, muita gente já percebeu isso, e quem tem dinheiro tenta esmifrar isso ao máximo. Portanto, todo o treinador hoje em dia que refuta estes dados está um pouco mais longe da percepção do seu impacto. E não faz sentido se tu tens isso disponível. Agora, enquanto treinador principal, se tu não sabes, ok, primeiro tens que tentar saber, mas se não sabes, tens de ter alguém de confiança que de alguma forma essa confrontação que tu não sabes, nenhum líder quer ter. Não gosta. Então no mundo do futebol dos mais velhos, qualquer pessoa não gosta de ser confrontado porque não tem. Claro. Não sabe, não tem esse conhecimento. E este sim é um grande problema, porque muitos refutam isso e dizem, não preciso disso para nada, não preciso disso para nada, faço os meus exercícios e dentro de campo é que interessa. Ok? Para teres noção, eu ainda na linha de Barcelona conheci muitas pessoas que hoje em dia estou também no topo do futebol mundial, e tiveram a clara percepção que era fundamental teres uma noção real e prática do estado do jogador, ok? Depois dos exercícios e depois do jogo. Para quê? Para saberes o que fazer para corrigir determinados aspectos. E o futebol tem uma tendência muito grande de, uma vez que é uma ação que 95% dos jogadores fazem por unilateralidade,
há desequilíbrios grandes a nível estrutural. E estes equilíbrios, com a repetição, levam com uma tendência fácil para a lesão. Estamos a falar de jogadores que recebem uma média de 500 mil euros por mês. Estamos a falar, por exemplo, da Premier League. E isto não pode acontecer. A lesão não pode acontecer, o jogador está no estaleiro. Então, cada vez mais há uma ciência por trás na avaliação, okay, daquilo que é o registro biológico do jogador, fadiga, tensão, e a tensão é um indicador muito interessante porque o motoneurónio para se transmitir dentro das nossas fibras musculares e toda a nossa estrutura, se houver um aumento de tensão, já não flui com tanta velocidade, logo a tua resposta ao cérebro é menor, a tua tomada de decisão fica menor, a probabilidade de lesão é maior. E ainda nessa linha, a tecnologia vai ajudar muito e cada vez mais com um registro rápido da percepção daquilo que é essa tensão. Tu reparas, se há tensão, o jogador tem que fazer um trabalho primeiro de diminuir essa tensão e depois de reforço para evitar essa tensão, para que o músculo esteja preparado. E o Wolverhampton teve um registro ano passado de 4 lesões musculares na Premier League. 4 lesões é brincar com os outros. Houve registros de equipas com 50 lesões musculares. Com o Nuno, isto porquê? Sim, com o Nuno Espírito Santo, e a malta que está o António Dias e o João Lapa, que são também responsáveis por essa parte. E tem realmente toda, e tirámos o mestrado juntos em Barcelona. Eles têm uma clara percepção da importância dessa avaliação, utilizam uma tecnologia cada vez mais fidedigna, que vai ao pormenor e que lhe dá uma informação muito mais rápida, e depois querem o quê? Que o músculo esteja preparado para isto. E então agarraram ferramentas para que o aumento da capacidade muscular fosse mais rápida e duradoura. Para quê? Porque se tu vais ao convencional, um trabalho concêntrico, por exemplo, a nível muscular, demora mais tempo na obtenção de força e estrutura do que um trabalho excêntrico. Okay? E isto foram registros que tu tiveste, malta, por exemplo, astronautas que sem a força de gravidade no espaço começaram a recorrer à força excêntrica e utilizaram máquinas próprias para isso. Eu digo-te que a força excêntrica e as máquinas que eles têm no segundo departamento de controlo e potencialização dos jogadores são em grande número exatamente por isso, porque tens pouco tempo, tens que os manter. Então o que é que eles fazem? Antes de entrares propriamente para o campo, para a parte prática, todos eles têm um registro, um trabalho específico para fazer consoante a sua biologia, para estarem preparados para aquilo que vem depois na parte prática. E eu lembro que o Guardiola já fazia muito isso também, que era, eu só preciso que me digam onde é que eu posso ir trabalhar aspectos técnico-táticos, depois tático-técnicos, isso é outra discussão, e entregava com muita confiança ao Paco Ceru, que é para mim é uma maestro, portanto é a minha maior referência, e à equipa dele, que eles faziam toda a estruturação de exercícios ligados à ideia de jogo do Barcelona, de base. Ou seja, ele antes de entrar para os exercícios propriamente associados à resposta que ele queria dentro de campo, sabia que havia um trabalho muito específico de base para permitir aos jogadores terem uma disponibilidade muito grande para fazerem parte tática. E isso hoje em dia, Champions, a maioria dos clubes em Espanha, Itália não tem grande noção, mas eu sei que os grandes o fazem, os grandes em Portugal, os outros já não fazem, os grandes, Braga, Sporting faz, Porto faz, Benfica faz, Guimarães faz, aqui também já depois entra consoante do treinador, já há uma grande percepção deste controle, deste tipo de trabalho para tu teres os jogadores disponíveis e não se lesionarem. Nós temos falado muito da componente biológica, né? Componente física, que é muito mais medível, mensurável do ponto de vista. Mas como é que, eu lembro de há uns anos, eu não sou nenhum estilista, mas lembro de há uns anos quando apareceu o José Mourinho na altura do Leiria, ainda na altura do Benfica, falava-se muito da questão mental, não é? A questão como é que tu trabalhas a componente mental dos jogadores, a componente mental das equipas e o colaborar e trabalhar sob pressão. E se esquecemos o futebol e pensarmos no mundo corporativo, nós temos muito, e eu com as minhas equipas temos muito trabalho do ponto de vista emocional, muito trabalho do ponto de vista motivacional e garantir engagement das pessoas para atingir objetivos. Mas quando tu trabalhas numa área que é muito mais a técnica e muito mais palpável, como por exemplo a tecnologia, este tipo de coisas são mais fáceis de gerir.
no futebol essa componente ainda é muito importante, não é? E o que é que se tem feito cada vez mais para avaliar perfis psicológicos, avaliar perfis de colaboração, para que as equipas, por exemplo, consigam colaborar e jogar muito mais em sintonia? Há um termo um termo que agora é utilizado muito e inclusivamente agora estava no Canal 11 a fazer lá alguns programas e um dos programas chegou o Pedro Caixini com a jornalista Sofia Oliveira, depois o outro elemento foi rodando, mas falámos muito num termo que é a socioafetividade, que é um termo lançado, e é curioso eles lançarem isso, eu não sei se foram pegar nessa linha de estudo, porque é um termo que é muito desenvolvido há vários anos no Barcelona, okay? Que é a dimensão de socioafetividade. E o trabalho que tu fazes na relação micro e macro dentro do jogo. Portanto, o jogo está delimitado por 11 jogadores e tu vais potenciar essas socioafetividades, essas relações de socioafetividade. Pela proximidade da responsabilidade que eles têm dentro de campo, portanto, tu fazes exercícios sempre a considerar aquilo que é a proximidade dos jogadores dentro de campo, para que haja um maior entendimento entre eles. E quanto maior conhecimento existir na resposta dos jogadores, porque tudo se resume a uma resposta, okay? Aquilo que é um comportamento consoante um objetivo comum, estás a desenvolver esta socioafetividade. Portanto, não faz sentido, entre aspas, faz sempre sentido, mas é menor a dimensão de socioafetividade entre o central e um ponta de lança. Claro. Pronto. O central tem uma grande socioafetividade entre o outro central, o lateral do seu lado, o médio mais próximo e o guarda-redes. Uma proximidade física. Sim, exatamente, espacial. Ok? Portanto, tu tens uma clara preocupação em que esta relação socioafetiva seja grande. Ok? E podes ir a todas as esferas dentro da tua equipa técnica de preocupação. Por exemplo, tens um trabalho de ginásio 30 minutos antes em que são precisos 2 elementos e estás numa fase, por exemplo, uma fase inicial da temporada e queres criar essa socioafetividade. Tu vais colocar os dois centrais e os centrais a fazer esse trabalho, não vais colocar o central e o ponta-lança, vais criar o número 10 e o ponta-lança vão criar esta relação. Quando esta relação já está mais próxima, podes sim, por exemplo, se queres criar uma dinâmica no jogo entre o central e a ponta de lança de um passe longo em movimento, já tens que começar a criar exercícios em que, mesmo aqueles que sejam exercícios mais isolados, em que tens o central e o ponta de lança. Pronto. Esta é uma das estratégias práticas dentro de terreno. Como é que nós avaliamos depois isto? Há digamos, uma estratégia mais na área da sociologia, que tenta identificar quais são os padrões e a maior relação de padrão. Por exemplo, nós utilizamos muito a base, é o Node.xl. Por exemplo, a OPA já lança dados sobre isso. Na altura, o Video Observer, quando eu fui um pouco conselheiro do Video Observer, que é uma software de base estatística, digamos assim, que consegue retirar o teu comportamento. E na altura, o Node.xl permite-te criares uma dimensão de força desta relação socioafetividade. Então, tu olhas no fim de um jogo e tens percepção que o teu lateral, ou por estratégia ou por condicionalismo, jogou mais para o lado direito. E que o teu médio centro jogou muito mais com o extremo esquerdo. E tu consegues identificar padrões daquilo que é o teu comportamento. Se queres manter esta linha de socioafetividade, mantens. Se não queres, e se queres alterar consoante o contexto, mudas essa ligação dentro dos teus exercícios. Isto é tudo muito giro no sentido prático. Eu, como a minha abordagem, vou dar a minha perspectiva pessoal, a minha abordagem, como é muito baseada na ecologia, ok? O que eu quero é que estas ligações, estas relações socioafetivas, sejam de manipulação. Ou seja, com bola ou sem bola. Mas o registro aqui desta relação socioafetiva que estou-te a dar, deste exemplo do Node.xl, é com bola. Portanto, o que é que eu quero fazer? Eu quero que
toda a equipa, e este foi o trabalho que consegui desenvolver na Noruega e foi muito giro, tenha sempre presente um ponto, que é a empatia. Ok? Se eu conseguir criar a empatia, e na Noruega achei interessante, porque socialmente são, pelo que eu percebi, depois consigo dar-te aqui alguns exemplos, eles são muito empáticos, ou seja, toda a cultura tem essa, toda a educação tem muito essa preocupação, não querem, por exemplo, não querem nunca identificar num torneio que é o melhor jogador, porque para empatia aqueles que não são tão bons e não faz sentido registrar o melhor, querem perspectivas mais integradoras. Na escola não te metem o teu nome com a tua nota, metem o teu número e ninguém sabe o teu número, porque só tu é que sabes o teu número. E isto são questões empáticas. E no jogo, esta relação socioafetiva, o que é que eu quero? Como eu quero manipular o contexto, e isto podes fazer um transfer da forma como entenderes para as tuas equipas. Eu, quando tenho bola, todos os jogadores têm que estar constantemente na preocupação de a manter. Ok? Portanto, se eu tenho a bola, eu tenho que ter a percepção, e é isto que eu desenvolvo nas minhas equipas, que os outros 10 elementos, independentemente da posição, ok, têm que estar empáticos relativamente à necessidade de manter a bola. Portanto, eu vou criar uma empatia sobre a necessidade deste jogador, percebes? Porque ele, se sofrer pressão, todos eles têm que estar constantemente a criar linhas de passe para ele receber a bola. Portanto, eu começo a utilizar aqui um elemento muito forte na socioafetividade, que é esta empatia, porque eu quero ajudar o meu colega para um bem comum, que é manter a bola. Pronto. E a partir daqui o que é que eu faço? A manipulação do contexto. E isto é giro. E isto, pois, é possível identificar com a entrada dos drones. Os drones hoje, para quem tem essa possibilidade, é muito interessante. Portanto, no treino, tu consegues ter uma percepção de cima e ficares logo com o registro daquilo que é o comportamento. Tens de ter preocupação de identificar bem os jogadores, porque como estás por cima, podes não perceber bem os jogadores. Mas como eu quero manipular, ou seja, a única coisa que eu quero que os jogadores percebam é o espaço e o tempo. Mais nada. Ou seja, se tu te aproximas de mim quando eu tenho a bola, quer dizer que há um espaço que tu deixaste livre. Das duas uma, ou vieste sozinho, há espaço nas tuas costas, ou então se veio a equipa, há espaço em determinada zona. E eu, estes microsegundos de antecipação daquilo que é a análise da manipulação que eu faço para ti, arranja-me espaço para progredir para a baliza. E isto é fortíssimo. Pronto. Só este aspecto da manipulação, da empatia, já crias uma socioafetividade tremenda. E uma ligação e um compromisso enorme. Foi perceptível? Foi perceptível, foi. Diz-me uma coisa. Eu treino uma equipa amadora, não é? E nós uma vez falamos, e obviamente não tem comparação, mas eu sou muito. Eu digo sempre na brincadeira que só há uma bola e há 22 jogadores, e isso é uma chatice. Porque há muita malta que tem que pensar o que é que vai acontecer no momento a seguir e no momento a seguir. E portanto, a bola só por si só há um que a tem, não é? Portanto, há 10 à volta, 9 se tirarmos o guarda-redes, têm que pensar o que é que vão fazer a seguir. E aqui uma das coisas que eu acho, e agora tentando esquecer o futebol só por si só, mas no geral, é que, mas focando mais no futebol, porque obviamente é aquilo que estamos a falar agora, nem todos os jogadores, nem todas as pessoas têm a capacidade de pensar 2 passos à frente. Não é? Muita gente dizia que o Xavi e que o Iniesta e por aí fora pensavam 3 ou 4 passos à frente dos outros. Como é que tu trabalhas em camadas de baixo, as camadas jovens, esta mentalidade de eu quando faço um passe e há alguém que se aproxima e alguém que vem pedir a bola, há um espaço que se abre e há outro que se vai abrir se tu fores usar o espaço em aberto. Portanto, são muitos passos à frente, tens de pensar, para tentar montar esse sistema de desequilíbrio no jogo. Não é? Como é que trabalhas isto nas camadas jovens, nos miúdos que querem jogar à bola? Espera aí, desculpa. Faz mal. Primeiro tens que, sem referências, sem balizas, preocupa-os só a ter uma percepção do espaço. Com o número reduzido de jogadores, depois vais introduzindo jogadores. Ok? Primeiro, só nesse espaço, imagina 20 por 20, tens 6 para 6. Se quiseres introduzir um joker para dar aqui uma superioridade para garantir a maior posse de bola, mas leva ao risco, leva-os à percepção e aquilo que funciona comigo é conduzir muito essa malta, ok? Conduzir muito os jogadores na percepção de
Deixa-os vir e todos os outros têm que ter uma clara disponibilidade para ajudar aquele que vai receber a pressão. Okay? Se não houver essa disponibilidade, e deixa que haja o erro. Okay? Porque o erro aqui é fundamental para eles perceberem a disponibilidade e o estado de alerta tem que estar para ajudar. A partir do momento que isto está, ou seja, que consegues trabalhar esta empatia, okay? Porque tu queres ter uma bola, mas queres ter a bola para chegar a um determinado alvo, divides esse campo a meio e dizes, ok, vamos atrair neste espaço e depois quando houver espaço vamos entrar naquele espaço em velocidade, ok? E depois vamos atrair os outros. Okay? Então baseias-te durante algum tempo só nisto. Manipulação, atrair, aproveita o espaço, atrair, aproveita o espaço, atrair, aproveita o espaço. E que assim que podes, paras, eles começam a ter um entendimento do espaço. Paras, refletes, perguntas, porque é que atraíste, agora atraíste, o que é que ele fez, dás exemplos, se este acelerar e este jogador for atrás, onde é que encontras o espaço, onde é que não encontras. E isto começa a ter um entendimento, tu não tens noção. Eles começam a ter uma percepção do espaço e um envolvimento e um sentido de compromisso brutal. Porque deixa estar o extremo direito ali quieto do outro lado, porque a bola está na defesa esquerda, ele está tipo, ok, quando a bola chegar eu vou fazer qualquer coisa, tipo, deixa lá ver se a bola chega para fazer um drible. Não, ele já tem que estar atento, se for necessário criar uma linha de passe, eu vou atrair, vou aproximar para o ajudar, essa é a primeira preocupação, e já sei que vou deixar espaço nas costas, ou vou aproveitar, ou vai ao lateral, ou então se de repente sai eu apareço, e eles começam a ganhar compreensão do jogo, percebes? Portanto, é essa a linha. A partir daí, se eles começam a controlar o espaço, ok, agora mete-se uma baliza. Eles se atraem para ir num determinado sentido. E é incrível. Incrível. Eu acho o futebol. Eu sou um grande fã de futebol, mas sou um grande fã do treino. Do trabalho, do treino, por causa da questão mental, da questão de. Eu às vezes digo quando estamos que é um nível baixíssimo, portanto não tem comparação, mas eu digo na brincadeira, no dia que tu atacas a bola para não a quereres, portanto tu não queres a bola, tu só queres atacar o espaço, para abrir o espaço nas suas costas e alguém que vai, tu vais começar a perceber que às vezes jogar sem bola tem a mesma relevância de fazeres um drible e a perderes a seguir. E obviamente que isto é falando de futebol, mas o que eu acho engraçado é como é que tu trabalhas mentalmente os jogadores e neste caso as equipas profissionais para perceber que a bola é o mais importante no futebol, porque é com isso que nós jogamos, mas tudo à volta pode ser trabalhado, não é? Tudo à volta pode ser entendido de uma forma espacial, de uma forma comportamental, de uma forma de estimativa de comportamento, estimativa de resultado. E obviamente depois há aquela que eu dizia-me há uns tempos um membro da direção de Sporting, falámos de tecnologia, se a bola vai à barra e não entra, pronto, é o que é, não é? Há coisas que não podes controlar, não é? Sim, isso não controlas. Esse espaço aí por vezes parece pequenino demais. Olha, estamos a fechar. Diz-me uma coisa, como é que tu... Sabes que um dos motivos pelo qual eu te convidei para isto foi eu ia seguindo a Sport TV com alguma frequência e eu achava que havia duas pessoas. Vou reformular o comentário. Eu gosto muito dos comentadores de várias formas, mas tu e o Luís Freitas Lobo por terem um registro diferente, nem necessariamente a mesma coisa, mas têm um registro diferente na abordagem da comunicação, na abordagem da análise de jogo. Depois havia outros que tens lá com o Pedro Henriques e por aí fora que fazem uma abordagem muito mais de quase de futebol, né? Aquela abordagem mais de futebolista que te falam, e eu acho que as duas têm toda a relevância. Como é que tu sentes a aceitação do consumidor para este tipo de abordagem mais científica? Qual é que é a reação que vais tendo das pessoas que falas no 11, na Sport TV, noutros trabalhos que fazes? Como é que isto vai surgindo cada vez mais? Por exemplo, meu pai gosta muito de futebol, mas diz sempre, eu curto ouvir o Pedro Henriques a falar do Central a jogar de cadeirinha, portanto ele gosta muito daquele termo quando o Pedro diz isso nos comentários, não é? E eu pessoalmente já gosto mais quando tu falas da avaliação física. Falava que eu já não estou. Sim, quando falavas agora. Eu também não vejo a Sport TV há muito tempo, mas quando falavas na Sport TV, como é que as pessoas reagem? Sei lá, a malta da área gosta mais, ok? Malta que é treinador ou quer ter um entendimento sobre o jogo diferente, não quer estar a ver o jogo só pela emoção. Gosta e elogia, diz que é útil. Quem está muito focado na emoção, acredito por vezes possa não acompanhar esse estado de emoção, porque a emoção não dá emoção,
o mais difícil é que haja razão, não é? Não querem muito saber disso, não querem cá estar agora a parar, porque aqueles inputs que eu tento dar ao jogo, e eu quando entrei para a televisão, e eu tento fazer muito isso na minha vida, é tentar ser útil dentro da linha que eu acho que há necessidade. Também tenho essa capacidade de adaptação, e percebi que havia aqui um espaço para educar de alguma forma o adepto, o interessado em futebol, para perceber um bocadinho mais do jogo e para não ser tão crítico, para não ser tão chato, para não ser tão associado às emoções. Como é que tu fazes isso? Dás mais consciência daquilo que se passa. Pronto. E acredito que hoje em dia tenha existido um aumento do número de pessoas que percebem mais do jogo e se calhar já não olham para o jogo só à espera que ele faça um drible ou aquilo que eu consigo fazer na PlayStation, e como consigo na PlayStation os gajos também têm que fazer, ainda para mais recebem uma cheia de dinheiro, depois perdemos, para nunca ganhamos, isto é uma desgraça, isto é uma prejuízo, porque é que eu estou a fazer isso? E começamos com a catarse, né? E ali é permitido, depois tu tens a expressão da catarse. E eu sempre me fiquei um bocadinho incomodado com as manifestações que existem dentro do futebol. Acho que a catarse já está bem identificada, isto também da catarse emocional, já há muitos anos para cá, mas tem que haver uma consciência daquilo que se está a passar. Pronto, e a minha linha foi essa. Portanto, eu tive dentro da própria estrutura que eu estava na Sport TV, algumas pessoas que me diziam, tens de ter cuidado, não podes ser tão científico, nessa linha de querer explicar o jogo, tens que brincar um bocadinho mais com a situação. Depois outros diziam, tens que se calhar ver mais o futebol brasileiro, porque os brasileiros é que são malucos, eu não sei o quê, e trazem emoção para o futebol, porque a gente quer a emoção. Pronto. E lá arranjei um pouco o meu espaço na altura. Mas olha, como é que tu achas agora, e quase que a última pergunta, como é que tu achas que o mundo do futebol vai, agora já temos o vídeo arte, que apesar de não criar unanimidade por causa disso, né? A malta quer emoção e a malta quer o gol, e está fora de jogo, os jornais vão ter que vender a seguir 3 semanas a falar dos 3 centímetros fora de jogo que estava, né? Portanto, obviamente que o vídeo arte portanto, agora vamos inventando outras coisas, que é o vídeo arte afinal é corrupto e o homem que está. Nós inventamos sempre qualquer coisa, né? Mas como é que tu achas que o futebol vai se desenvolver nos próximos anos? Achas que vai ser cada vez mais nesta área científica e capitalizar muito a tecnologia que temos ao dia de hoje? Ou ainda vai demorar muito mais tempo do que outros desportos a ser cada vez mais científica, cada vez mais tecnologia, cada vez menos o jornal que vende sobre o árbitro? Qual é que é a tua visão sobre o futuro? É complicado avaliar. É um desafio porque há uma tendência, há uma clara percepção nos organismos daquilo que vende. É isso. Okay? Portanto, o futebol hoje em dia tem uma clara percepção daquilo que é o resultado final do produto, porque o produto, se não for vendido, não faz sentido para manter estas esferas todas, e o futebol tem-se reinventado muito para manter essa espetacularidade. Eu acho que a evolução em si poderá passar nos próximos tempos. Não estou à espera de uma grande evolução tecnológica dentro do jogo, ok? Muito honestamente. Só que isto é arriscado dizer, porque a tecnologia evolui de tal forma e as necessidades das gerações são tão grandes que não sei até que ponto isto é realmente válido. Agora, que esta relação adeptos-jogo, ok? E estas estruturas e estas transferências, que são aquilo que também dá muito dinheiro ao futebol, isto vai ter que se manter. Claro, okay? Claro. Eventualmente poderão surgir não neste formato do futebol, e UEFA e FIFA e como as coisas estão, mas poderão surgir outras coisas, nomeadamente em que, imagina, tu tens espetáculos em que são online e tu tens o teu espaço de ser treinador e tu é que defines, estão ali 10, são convidadas 10 pessoas contra 10 pessoas ou 5 contra 5, e tu é que vais definindo online como é que os jogadores em tempo real devem jogar, e experimentem, agora troca, não sei o quê. Há algo nesse sentido, eu acredito que poderá surgir para tornar cada vez mais real o FM, que essa é a grande ambição de todas as pessoas, pois não conseguem chegar ao treino em termos práticos, ou não querem, ou têm as outras ambições, mas querem ter um FIFA real, e isso eu acredito que possa caminhar. Cássio. Não falámos da Coach ID. Estamos a terminar. Tens razão. Vamos falar sobre. Não faz mal. Falámos de tecnologia, temos de falar da tua app. Tu criaste uma app, não é? Fala-me sobre isso. Sim, eu e o João Daniel Rico, principalmente até foi ele que começou com a ideia, que é o meu sócio, apresentou-me. Nós tínhamos trabalhado juntos, ele tinha sido meu
adjunto, digamos assim, na primeira equipa que eu treinei, na Vida Higuera, do Distrital de Beja. Ele na altura era um jogador que percebia-se que queria ser treinador e deixou de ser jogador e até tinha alguma qualidade. Pronto. Mas em termos concretos, onde é que isto surge? Surge na tentativa de criar, então, o João também fez o mestrado comigo em Barcelona. Então, a ideia é tu teres dentro de uma aplicação, que é fácil acesso por telemóvel, por tablet ou por computador, toda a informação da tua equipa. Portanto, aquela ideia do manager real, digamos assim. Então, o que é que tu permites? Qual foi a ideia? É ajudar o treinador a sustentar a sua ideia de jogo, ok? E depois controlá-la. E então a aplicação permite tu identifiques os teus jogadores, crias os teus jogadores, depois crias a tua ideia de jogo, sustentas a tua ideia de jogo com exercícios, com os teus exercícios padrão para essa ideia de jogo. Podes associar também vídeos, e os vídeos para não subcarregar a aplicação, ou metes no Dropbox, ou no Google Drive, ou metes no teu canal do YouTube, vídeos de referência ou vídeos da tua equipa. Portanto, isto, para quem quer mesmo ser treinador, é fundamental, tu tens a tua ideia de jogo sustentada. Eu tenho a minha ideia de jogo na aplicação, ou seja, eu vou buscar exemplos das minhas equipas e exemplos de vários comportamentos que eu identifico interessantes e vou colocando, ok, tenho aqui a forma da atração, tenho do Porto, tenho do Barcelona, tenho do Ajax, tenho do Rio Ave no momento de contra-ataque, por exemplo, e sei que ali vou construindo a minha biblioteca comportamental, ok? Depois, associas o exercício, tens inúmeras ideias de jogo que podes criar, ok? Crias o que tu quiseres, permite movimentar os exercícios, guardas e depois vais sustentar, ok? Depois introduzimos a estatística, porque nos escalões mais baixos não há essa disponibilidade de estatística, portanto podes fazer a estatística que quiseres, depois sai-te um reporte simples em Excel e tu trabalhas como quiseres. E depois introduzimos, para além da biblioteca de exercícios, do planeamento, que é já uma biblioteca de exercícios muito completa, estruturada, não sei se tu conheces, e vou-te oferecer uma unidade para tu usares e utilizares na tua equipa. E depois criámos uma interface de comunicação muito giro com os jogadores, essa questão do controle, ou seja, há uma escala que é chamada de escala de Borg, que te permite, e está sustentada cientificamente, permite de 0 a 10 o jogador fazer uma avaliação da intensidade do treino. E podes fazer da intensidade dos exercícios que quiseres, mas neste caso a intensidade do treino. Então o jogador no fim do treino recebe logo uma notificação, portanto há uma aplicação que é Coach ID Player, que é só para os jogadores. Tu assim que fazes o planeamento e identificas o exercício, depois vai-te surgir uma opção que é comunicar aos jogadores, convocar os jogadores. Clicas e eles recebem logo uma informação a dizer: tens treino no campo 1 às 17 horas, das 17 às 18h30. Às 18h30 o jogador recebe uma notificação em que lhe vai ser questionado qual o nível de intensidade da sua percepção subjetiva, neste caso, de esforço, ok? E tu recebes essa identificação. Ele avalia, imagina 7, e tu recebes essa notificação. E tu vais ver, caso a caso, na tua conta, enquanto treinador, qual é a resposta do jogador à intensidade do treino que tu identificaste. Isto é possível fazer depois um acute load ou um chronicle load, consoante nós definimos aqui 8 dias de comparação, e o jogador vai tendo o que automaticamente nós fazemos, a aplicação faz a avaliação se ele está numa zona mais vermelha, se está numa zona mais amarela, se está numa zona mais verde. Tu queres que ele esteja em zona verde. Ok? Isso é um indicador muito interessante para um recurso simples e direto para um treinador controlar o impacto do seu treino. Podes também ter a percepção que naquele treino tens, imagina, uma intensidade de 8 e a maioria, a moda é 4. Alguma coisa se passou, ok? Não estou a trabalhar de acordo com aquilo que eu quero. No futuro, queremos integrar os GPS, que é a tal tecnologia de GPS, para tornar isto ainda melhor, que é poderes introduzir os dados GPS e tens ali toda uma panóplia de informação e que vai permitir dar. No dia a seguir, ele recebe um wellness. O teste wellness é um teste em que tu vais também ter uma reflexão sobre como é que o jogador está. Antes por exemplo, aquilo que é o comum nas equipas já têm uma maior preocupação sobre isso, é o jogador chega ao treino e tens lá um preparador físico ou tens um tablet e ele faz uma avaliação de como é que ele se sente. Okay? Hoje em dia, os grandes clubes já conseguem fazer, mesmo quando o indivíduo acorda. Nós criámos essa aplicação nesse sentido. O jogador acorda, recebe uma notificação wellness,
vai lá e diz como é que foi o teu sono, como é que estás a sentir, estás muito cansado, como é que são os teus músculos, e tu, se estás com muita fadiga ou tens dores musculares ou não, ou se o sono foi mau, alguma coisa pode ter acontecido, e tu, imagina, às 6 da manhã eles já recebem a notificação, eles quando acordam, imagina que o treino é às 11, às 8 eles fazem essa avaliação. O teu preparador físico normalmente chega às 8h30, vai tomar um pequeno almoço, já te começa a ter um registro de como é que estão os jogadores e tu já tens mais ou menos a percepção. Uns podem não treinar, outros. Né? Portanto, é realmente uma aplicação neste momento única no mercado, não há nada como isto. Olha, e acho que parece-me interessante. Tu mandaste um link, eu abri, estive a ler um bocado. Coach, sim. Sim, acho para quem não tem. App.com, sim. Sim, para quem não tem este acesso a este tipo de tecnologias, acho que é uma ideia engraçadíssima. Olha, e tu, pessoal, última pergunta, como é que estás profissionalmente? Vais treinar aí algum clube rapidamente? Tens aí agenda para treinar um clube? Eu sei que estiveste no Setúbal. Rapidamente, deixa lá ver quando é que sim, estive no Setúbal, decidi voltar ao treino, não fazia sentido não estar. Tive várias propostas antes da do Vitória de Setúbal que acabei por não aceitar. Tenho muitos contactos, portanto as coisas foram surgindo. O Setúbal foi muito interessante, mas foi curto. E depois no Setúbal tive também uma decisão difícil, que o clube queria que eu ficasse a tomar conta da equipa, mas eu tinha entrado com o Sandro enquanto treinador principal, portanto acabei por decidir que não, mas era um sonho estar na Liga Portuguesa como treinador principal, nem que fosse algum tempo e depois veríamos o que é que os resultados diriam. Acabei por sair, tinha logo outra proposta em cima da mesa que acabou por cair, porque o futebol tem isto, só quando assinas é que tens efetivamente o contrato firmado, e até à data muitos contactos, muitos convites, uns não aceitei, outros aceitei e depois acabaram por cair, estou à espera. Ok, então vamos. Empresários, é contactos, é diretores esportivos, é presidentes, é reuniões para estar alguém que assim o entendam, então com o treinador principal, que essa é a ambição. Mas essa é para terminar. É a tua ambição, não é? Enquanto estou à espera. É a tua ambição, chegares a treinador principal na Primeira Liga. Sim. Brevemente, sim. A ambição, na verdade, é ser selecionador nacional. Acho que se não acreditares, é isso. Bigode já tenho. Muito obrigado. Conversa bacaníssima. Nada, Rui, obrigado eu. Acho que também achei.